Sejam bem-vindos à nossa sala de estudo. Como toda segunda-feira, nós nos ocupamos de um tema que nos ajude a refletir um pouco mais sobre aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, nos sugere como caminho melhor para a nossa vida. O tema que vamos abordar hoje é um tema muito conhecido no meio espírita, muito abordado, que é o tema caridade. A palavra caridade é uma das palavras mais pronunciadas dentro de um centro espírita em todas as circunstâncias, nas palestras, nas reuniões de estudo, nas reuniões mediúnicas, nos trabalhos em geral que a casa sempre oferece. Porque a palavra caridade está ligada àquilo que o Espiritismo considera de mais elevado e sublime. Para a doutrina espírita, a palavra caridade vai expressar justamente aquilo que Jesus trouxe ao mundo, a prática do bem. Se nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, nós vamos encontrar justamente o tema fora da caridade não há salvação. E nesse capítulo, Allan Kardec escolheu alguns textos que ele tirou dos Evangelhos e também das cartas de Paulo, onde ele expressa, através da sua interpretação, o que o Espiritismo pensa a respeito desse tema tão relevante para os dias de hoje. A palavra caridade, na verdade, ela tem sido utilizada em uma acepção muito estreita e que acabou se tornando até mesmo um termo depreciativo para quem faz e para aqueles que seriam o alvo da caridade. Então, nesse capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que segue uma tradução que Allan Kardec, uma tradução bíblica que Allan Kardec utilizou na época de Saci, nós encontramos no Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, nos itens a partir do versículo 1 até o versículo 13, a seguinte expressão de Paulo: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver a caridade, eu sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profetizar, conhecer todos os mistérios e tiver a perfeita ciência de todas as coisas, se eu não tiver caridade, se eu tiver ainda toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, mas se não tiver a caridade, eu nada serei. E se eu tiver distribuído meus bens para alimentar os pobres, deixado meu corpo para ser queimado, todavia eu não tiver caridade, tudo isto de nada me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa. Ela não obra temerária e precipitadamente. Ela não se envaidece. Ela não é ambiciosa. Ela não busca os seus próprios interesses. Ela não se irrita, não se suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixe de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, conclui Paulo, permanecem essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas entre elas, a maior de todas é a caridade. É claro, quando lemos esse texto do Paulo, nós podemos, muita gente talvez possa questionar, mas em alguns textos que eu li, algumas traduções bíblicas, a palavra não é caridade, a palavra é amor. Ora, o que tem a ver a caridade com o amor? É tudo uma questão de tradução.
É tudo uma questão de realmente penetrar no significado da palavra amor que Jesus utilizou, com a conotação que ele utilizou. O que ele quis dizer por amor? Não basta você abrir os evangelhos e ler, por exemplo, a parábola do bom samaritano, onde Jesus deixa bem claro o que significa amar o próximo. O que significa amar o próximo? A parábola em si, ela acaba demonstrando um aspecto muitíssimo importante da caridade, que é a benevolência. Se nós abrirmos as várias traduções bíblicas, nós vamos perceber que em algumas traduções nós encontramos a palavra amor e em outra a palavra caridade. Mesmo nesse texto do Paulo, que nós acabamos de citar. A tendência das traduções católicas é usar o termo caridade, porque foi na tradução católica que aparece justamente a palavra caridade. A palavra caridade, ela vem de caritas, do latim, que significa amor, estima, afeição. O amor como sentimento, portanto. O sentimento de afeição, de estima. Na Vulgata Latina, de 1456, século XV, a tradução da Bíblia para o latim, que era a língua oficial da Igreja, por São Jerônimo, trouxe a palavra caridade. Foi assim que o São Jerônimo entendeu que Jesus quis dizer quando ele proferiu a palavra amor. Até porque os evangelhos foram escritos em grego. Jesus falava uma outra língua, possivelmente o aramaico, que é uma derivação do hebraico. Já nas traduções protestantes, que derivam justamente dos grupos evangélicos, é mais fácil encontrar a palavra amor que a palavra caridade. Porque na tradução feita por Lutero da Bíblia, ele já fez uma série de modificações para poder, evidentemente, levar o termo amor para os objetivos de uma compreensão de que a fé é mais importante que a obra. Mas nós vamos ver aqui, nessa nossa breve elocução, que a palavra amor, os evangelhos foram escritos em grego. Elas têm várias acepções. Vamos ver qual dessas acepções, quais desses sentidos Jesus utilizou. Existe o amor eros, que era o amor erótico, daí vem a palavra erótico, eros, ligado ao sexo, ligado ao amor entre homem e mulher. Isso é uma espécie de amor. Existe o amor filia, que é o amor entre pessoas, aquele que pode ser correspondido, como por exemplo o amor entre amigos. Eu amo você, você me ama. Esse é o amor filia. Existe o amor chamado storge, que é o amor familiar. É o amor natural, de pai para filhos, de mãe para filhos, e vice-versa. Esse é o amor dentro da família. E existe o amor no sentido bem amplo, bem profundo, que é o amor ágape. Você já deve ter ouvido essa palavra ágape. A ágape é o amor incondicional. É o amor que nada espera em troca. É o que nós chamamos de amor fraterno. É a fraternidade. Esse termo, ágape, justamente se refere ao amor que Jesus nos ensinou, que é o amor incondicional. Amai ao próximo como a si mesmo. Amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, quem ama o inimigo não pode esperar retorno do amor. Então é o amor incondicional. É o amor ágape que Jesus ensinou. Nas obras de Allan Kardec, nas obras espíritas, a palavra amor tem o mesmo sentido do amor ágape, ou seja, de fazer o bem, de desejar o bem, de querer o bem do outro.
Isso é caridade. Quando você deseja o bem do outro. Só que você não pode apenas ficar no desejo. Não pode ficar apenas, vamos dizer assim, no aspecto sentimento. Você deve partir para a ação. E quando o amor entra em ação, aí nós realmente chamamos caridade. Esse é o sentido da doutrina espírita. É o sentido que André Luiz define, inclusive em suas obras, quando ele diz: o caridade é o amor em ação. Não é um amor apenas contemplativo. Não é aquele amor que nós falamos: eu amo o meu próximo. Qualquer pessoa pode dizer que ama o próximo. Mas como que ela pode demonstrar esse amor? Por isso que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Você se lembra da parábola do bom samaritano? Deve lembrar do homem que foi assaltado numa estrada deserta e não só assaltado, como ele foi agredido pelos assaltadores e acabou ficando prostrado na estrada, e ali passou um sacerdote que não o atendeu, passou um levita que não o atendeu, mas veio um samaritano que lhe prestou todo o socorro de que ele necessitava. Esse amor do samaritano é o amor que Jesus escolheu, simbolizando o amor que ele estava querendo ensinar, o amor ao próximo. Quem é o meu próximo? Todo aquele que merece meu amor. E quem merece meu amor? Todos, independente de quem seja. E quem pode praticar o amor? Todos. Todos podem praticar o amor. O samaritano podia praticar o amor. O samaritano era odiado pelo judeu. Era odiado pelo sacerdote. Era odiado pelo levita. Não era aceito dentro da comunidade judaica. Então mas ele praticou o amor. Ele fez a vontade de Deus. A vontade de Deus para Jesus é a prática do amor. No Livro dos Espíritos, se nós abrirmos esta obra monumental do Espiritismo, a primeira obra espírita, a mais importante na ordem de importância das obras que temos da doutrina, nós vamos encontrar na questão 886, Kardec perguntando aos espíritos o que Jesus entendia por amor. Aí os espíritos dão uma resposta extraordinária, uma das respostas mais extraordinárias dessa obra. Ele diz que Jesus entendia benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios, perdão das ofensas. Esse é o sentido de amor-caridade. Esse é o sentido de caridade que a doutrina espírita dá a essa palavra. Vejam bem, benevolência para com todos, fazer o bem a todos, indulgência para com os erros alheios, compreensão e perdão das ofensas. A expressão mais elevada da caridade, a expressão mais elevada do amor fraterno, incondicional, que Jesus nos ensinou. A maioria das pessoas confunde caridade com esmola. Elas acham que dando esmola já fizeram a caridade que Jesus ensinou. Mas não é bem assim. A esmola é uma dádiva que você dá a um pobre, muito pequena, uma dádiva muito pequena, para resolver um problema imediato. É o óbolo, que tem um valor, evidentemente, mas ela não expressa na sua amplitude e na sua profundidade o que é a verdadeira caridade. É um ato de auxiliar, de prestar ajuda, de socorro. Na concepção espírita, esses atos, que nós praticamos no dia a dia, inclusive com relação às pessoas que pedem esmola na rua, muito comum entre nós, ele tem um aspecto de caridade, evidentemente, porque quando a pessoa dá algo a alguém, ela, na verdade, está demonstrando que ela tem um sentimento
de fraternidade. Ele entendeu a necessidade do próximo, ele se identificou, é um sentimento de simpatia com ele e dá-lhe uma ajuda. Mas está muito longe do sentido mais profundo de caridade que Jesus ensinou. É um ato de benevolência. Benevolência. O que vem a ser benevolência? Benevolência, que é o primeiro degrau, vamos dizer assim, da caridade que os Espíritos ensinaram, é fazer o bem, é beneficiar. É a disposição que a pessoa tem de servir o próximo, seja ele quem for. Isso se chama benevolência. Não é toda a caridade, mas é uma expressão da caridade. A primeira, a mais fácil. Fazer o bem, você pode fazer o bem para a pessoa de várias formas. Você pode fazer o bem material, por exemplo, dando um dinheiro, dando um prato de comida, dando uma peça de roupa. É uma caridade, é uma forma de você estar expressando o seu sentimento em relação àquele que necessita mais do que você, ou tem uma necessidade imediata. Então a caridade pode ser material, mas ela pode ser moral também. Quando você dá um conforto a uma pessoa, uma palavra amiga, um sorriso, um gesto de apoio, um aconselhamento, uma orientação que você dá a uma pessoa, seja ela quem for, é uma expressão da benevolência e, portanto, da caridade. Fazer o bem não é fazer, no entanto, no lugar do outro, é ajudar o outro naquilo que ele está precisando. Então, evidentemente que a benevolência faz parte da caridade, é o primeiro degrau, vamos dizer assim. Os Espíritos colocaram que a benevolência são três degraus: a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, a benevolência, nós podemos dizer, é a forma mais fácil de se fazer a caridade. Mas ele não pode ser reduzido, por exemplo, à esmola. No Livro dos Espíritos, a questão 888, Allan Kardec aborda essa questão da esmola, porque na sua época já era muito comum, né, na França. Havia muita miséria, muito sofrimento, muita dor, resultante da grande injustiça social que ainda existia na sua época. Diz Allan Kardec, ou melhor, dizem os Espíritos a Allan Kardec: o homem reduzido a pedir esmola degrada-se moral e fisicamente. Ele se embrutece. Você já percebeu isso? Que o homem que pede esmola se embrutece, se embruteceu? Por que será? Numa sociedade baseada na lei de Deus e da justiça, a vida do fraco deveria ser provida sem humilhação para ele. Devíamos assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade, que é o caso, por exemplo, daqueles moradores de rua que vivem em função da esmola e que naturalmente se embrutece devido à sua condição de estar pedindo e estar sendo rejeitado pelas pessoas, pela sociedade. Ele é marginalizado. Então, diz Allan Kardec, é necessário distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. Veja bem, o mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem reclamar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. Amem-se uns aos outros, dizem os Espíritos. Eis toda a lei, lei divina pela qual Deus governa o mundo. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Quer dizer, a atração é um fenômeno natural, que existe desde a matéria bruta e vai até a vida moral. Numa manifestação, numa comunicação de São Vicente de Paulo, que está no Livro dos Espíritos, nós lemos o seguinte: veja como é interessante a gente ler o trecho, refletindo sobre ele.
de acordo com aquilo que os Espíritos trouxeram no sentido amplo da caridade. Não esqueçam jamais que o Espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou desencarnado, está sempre colocado em um nível superior, que o guia e aperfeiçoa, e num inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Quer dizer, o Espírito tem dois aspectos na sua vida, né? No nível superior e no nível inferior. Então, eles podem, quando ele quer dizer isso, ele está colocando a condição que a pessoa se encontra, vamos dizer, a condição social. Ela pode ser uma necessitada, precisa de ajuda, ou pode ser aquele que ajuda. Ele estaria, então, num nível que eles consideram aqui superior. Sejam, portanto, caridosos. Não somente dessa caridade que leva a tirar de seus bolsos a esmola que dá friamente àquele que pede, mas dirige o seu encontro das misérias ocultas. Sejam indulgentes para com os erros dos semelhantes. Aí veja bem, aí já sai aí do nível material para o nível moral. Sejam indulgentes, ou seja, sejam compreensivos em relação àqueles que erram, que cometem erros, que cometem delitos, que têm uma vida um tanto desconcertada em relação aos deveres morais e sociais. Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício que existe na sociedade, instrua-os, moralize-os. Aí vem a educação. Isso é tudo dito na comunicação espiritual do Vicente de Paulo. Sejam afáveis, sejam benevolentes para com todos, os que estão abaixo de você, socialmente abaixo, né? Sejam mesmo para com os mais ínfimos seres da criação. Sejam com os animais, por exemplo, não é? Será que nós temos caridade para com os animais? E terão observado a lei de Deus. Em termos de caridade, a caridade é tão ampla que nós podemos manifestá-la não só em relação ao ser humano, mas em relação à natureza. Em relação à natureza, ao nosso meio ambiente, aos animais, a tudo que é obra de Deus e que está aqui nos dando condições de viver e de conviver. Muito bem. É mais que isso. A caridade é sensibilizar, muito mais que isso. A caridade é se sensibilizar-se para modificar-se. Porque no momento que você está sendo útil para alguém, que você está praticando uma boa ação, seja em relação a pessoas, animais, natureza, quando você está conduzindo segundo um ideal superior, você está se modificando interiormente. Você está amolecendo o seu coração, que dá, com um fogo, vamos dizer assim, do amor, né? com o calor da sua expressão amorosa, você está amolecendo o seu sentimento e fazendo com que ele se amolde a um ideal superior, aquele que Jesus nos ensinou. Isso falando da benevolência. Agora, e a indulgência, que é o segundo degrau da caridade? A indulgência não é tão simples também. Esse é o lado moral da caridade. Indulgência é você ver sem julgar. É você enxergar o erro do outro sem condenar. É você conhecer as fraquezas alheias sem ficar divulgando, comentando, passando para os outros. É você assistir no silêncio da sua alma. Geralmente nós temos essa tendência de apontar o erro das pessoas, mesmo que não tenhamos nada com isso. Nós temos a tendência não só de apontar, mas de aumentar, de exagerar o erro para que ele apareça mais, para que ele cause nas pessoas que o ouvem uma sensibilidade maior, um impacto maior. Isso se chama maledicência. Falar mal do próximo, falar mal das pessoas, mesmo que seja verdade. É maledicência. Não deveríamos fazer isso.
a não ser que a nossa fala venha contribuir para alguma coisa boa, venha ajudar inclusive essa pessoa. Aí sim, aí deixa de ser maledicência porque ela está sustentada por um sentimento maior. E o terceiro degrau da caridade, ou seja, a expressão mais elevada da caridade que Jesus nos ensinou em seus 3 anos de apostolado, é o perdão. O que fez Jesus em relação àqueles que o crucificaram, em relação a Judas, que o traiu, a Pedro, que o negou, e aos demais discípulos que lhe deram tanto trabalho, os apóstolos, é o perdão. Perdão é a expressão mais elevada da caridade, é a renúncia do orgulho e do egoísmo. É a mais alta expressão da compreensão em relação àquele que nos agride, em relação àquele que nos odeia ou àquele que nos persegue. É o auge da caridade, a expressão mais elevada do amor. Veja que a caridade é ampla, ela não fica somente lá na esmola, não fica somente numa compreensão das pessoas que estão distantes de nós, que cometem erros, mas elas têm que atingir a nossa vida pessoal, quando nós temos que compreender até aquele que nos prejudicou. Ah, mas eu vou amar o meu inimigo? Bom, Jesus não falou que devemos amar os inimigos? Só que amar os inimigos é um outro assunto, que nós vamos voltar a tratar aqui. Que também está no Livro dos Espíritos. O que é amar os inimigos? O amor aos inimigos é uma expressão mais elevada daquilo que Jesus quis dizer por caridade e por amor. É um assunto que nós vamos abordar depois. O que é amar os inimigos? Não é como geralmente se pensa. Mas o perdão é realmente a expressão mais elevada do amor, da caridade. Então, esse é o conceito que o Espiritismo tem de caridade. Então, quando nós falamos em caridade, nós estamos falando somente em dar alguma coisa a alguém. Nós estamos falando em participar da vida através da ação, em fazer algo que é necessário, imprescindível, e que a nossa participação vai ajudar. Quando nós nos propusemos a fazer isso, seja por uma pessoa, seja por uma causa, por um ideal elevado, nós estamos agindo com caridade. De maneira que a caridade está presente na nossa vida, todo dia, toda hora. Nos nossos mais secretos pensamentos, nas nossas mais elevadas intenções, no silêncio da nossa palavra. Mas como é que ela se expressa? Pela ação, pelo que fazemos, por aquilo que nós realmente expressamos da nossa alma, com um sentimento sincero, querendo bem, fazendo bem, vivendo como bons cidadãos, como boas pessoas, como bons amigos, como bons familiares dentro do seio da nossa família, como bons trabalhadores, servindo a vida, servindo a pátria, servindo a humanidade. E tudo isso é caridade. O sentimento, que nós chamamos de patriotismo, também é caridade quando ele expressa a realidade da vida interior. O sentimento em relação à família, em relação à comunidade onde nós vivemos, tudo isso expressa caridade. Então esse é o sentido amplo que a doutrina espírita dá. Caridade, benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. A vida social nos pede realmente uma atitude de caridade em relação a tudo que existe, a partir daqueles com quem convivemos, aqueles que estão mais distantes, mas que fazem parte da nossa comunidade. Vamos encerrar a nossa fala sobre caridade com um poema de Alta de Souza, que foi uma poetisa da segunda geração de poetas românticos brasileiros,
e que viveu apenas 25 anos, 1876 a 1901. Uma jovem que desta encarnação última só conheceu realmente decepções, mas teve também suas alegrias, porque era uma poetisa. E ela voltou depois, através do médium Chico Xavier, muitas poesias. Há um livro titulado Alta de Souza, que se você tiver condições, é um livro de poesia, mas uma poesia muito profunda, muito tocante, de uma alta sensibilidade de uma jovem que sofreu, mas de uma jovem idealista, católica, que praticava a sua religião e que sabia que o maior bem do mundo que podemos fazer é aquele que fazemos em relação ao próximo. Palavras de caridade. Esse é o poema, esse é o soneto da nossa Alta de Souza, poetisa lá do Rio Grande do Norte, que viveu e que desencarnou logo no primeiro ano do século XX, 1901. Diz Alta de Souza: o apoio, a simpatia, uma oração apenas, carregada de fé na bondade divina, a bênção do sorriso, a página que ensina a vencer o amargor das lágrimas terrenas. Um minuto de paz, o auxílio que armazenas na supressão do mal ao trabalho em surdina, o bilhete fraterno, uma flor pequenina, o socorro, a brandura, as palavras serenas, a esmola, a roupa usada, o copo de água fria, o pão, o entendimento, um raio de alegria, um fio de esperança, a atitude sincera. Da migalha mais pobre, a dádiva mais rica, tudo aquilo que dás a vida multiplica, nos tesouros de amor da glória que te espera. Alta de Souza, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por você estar aí nos acompanhando.